Fala perdidos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Perda Total e hoje o assunto é polêmico, cara. Hoje o assunto é para fazer fanboy chorar. A gente vai conversar aqui hoje sobre por que a família Volkswagen quadrada é tão amada aqui no Brasil. Mas antes do vídeo começar, você já sabe, cara, não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta o que você quiser comentar. Todos os links das nossas redes sociais estão aí na descrição. Vai lá e segue tudo para você não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu não sou fã de Volks quadrado, nunca tive Volks quadrado, mas aqui eu vou me ater aos fatos e deixar a minha opinião pessoal, o meu gosto de fora da análise, beleza? Ou pelo menos eu vou tentar, né? Bom, então, cara, eu separei 5 motivos pelos quais a família Volkswagen quadrada é tão amada no Brasil. Bom, antes da gente começar o vídeo, de fato, se você saiu da caverna hoje de manhã, por família Volkswagen quadrada, eu quero dizer a família do Volkswagen Gol, ou seja, Gol, Saveiro, Voyage, Paraty, sacou? É essa galera que eu tô falando. E por que, cara, eles são tão amados? Por que o brasileiro gosta tanto desses carros? Bom, começando a elencar esses 5 motivos, o primeiro, por mais que me doa falar, é porque os carros são bons. Beleza, não bom o suficiente para se pagar 150 mil num Gol GTI, ok. Mas se você analisar como era o mercado na época, como esses carros foram encaixados na época e a qualidade que eles tinham na época, eles são sim bons carros. Você pode não gostar, eu não gosto muito, mas são bons. Então, em questão de durabilidade, em questão de acessórios, que eram quase inexistentes em qualquer carro popular da linha na época, em questão até de conforto, vai lá, eles entregavam o que prometia. E lógico que isso foi um alicerce muito bom para construir essa base de fãs que existe até hoje. O segundo motivo, cara, é um motivo comum a todo e qualquer carro antigo que tem, por mínima que seja, uma base de fã. Memórias afetivas. Quem não teve um tio, um pai, mãe, primo, irmão que teve um Volks quadrado na década de 80, 90 e 2000 e lembra de andar naquele banco traseiro com aquele vidrinho basculante, lembra do cheiro, da textura do banco, daquele painel feio que dói? Isso também ajuda a criar essa base de fãs que um carro vai ter quando se tornar uma relíquia. A minha família, eu acho que foi uma das poucas famílias no Brasil nessa época que não teve nem Fiat Uno e nem Volkswagen Gol quadrado. A minha memória afetiva de criança, assim, até 10 anos de idade, é com o Corcel 2 que meu pai tinha e depois com o Cadete. Talvez essa memória afetiva do Cadete me faça não ser muito fã de Volks quadrado hoje em dia. Mas o Gol foi um dos carros mais vendidos no Brasil durante praticamente todo o tempo em que ele ficou à venda. E o Gol quadrado foi o ápice da vida do Gol, então é inegável que muitos brasileiros cresceram dentro de um Gol, de um Voyage, de um Paraty, de um Saveiro quadrado. Bom, esses dois primeiros são motivos fáceis de enxergar, né? Todo carro que vira assim uma lenda depois que sai de fabricação, depois que fica antigo, basicamente tem esses motivos. Mas então quais são os diferenciais da família Gol? Cara, pra mim o terceiro motivo, que é o primeiro diferencial da família Gol, cara, é o AP. O motor Volkswagen EA827, que aqui no Brasil ganhou o nome de AP, abreviação de alta performance, foi desenvolvido na década de 70 pela Audi, que já fazia parte do grupo Volkswagen, para ser o próximo carro-chefe do grupo. E muita gente hoje classifica o EA827 ou AP como o responsável pelo grande crescimento que a Volkswagen teve no final do século XX. Então, a Volkswagen, quando trouxe Passat para o Brasil, trouxe o EA827, na época não era AP, na época ele era chamado de MD, tinha algumas diferençazinhas ali, aí realmente não sou apezeiro para elencá-las aqui para vocês. No início ele enfrentou uma certa resistência, na época a galera não gostava nem de correia dentada, então você imagina um motor refrigerado a água, com correia dentada, com alguns outros avanços, o que o mercado pensou dele, né? A gente tem que lembrar que na década de 70 o Brasil andava de Fusca, quase 80% da frota nacional era de Fusca. Então o motor refrigerado a água já sofria um certo preconceito. Mas por mais que eu não seja peseiro, cara, a gente tem que dar o braço a torcer que o motor é bom. E na época ele não era bom, na época ele era excelente. O desempenho dele era um desempenho excelente. Ele tinha alguns pontos muito modernos para a época, com exceção do cabeçote de fluxo unilateral, que aí assim, a gente tem que aprofundar na história da AP para entender por que, meu Deus, que esse cabeçote não era de fluxo cruzado desde o início. Mas, cara, o AP
é um motor tão bom que ele fez o brasileiro que não gostava de correia dentada comprar um carro com motor que tinha correia dentada sem às vezes nem saber. Aqui um parêntese, se você tem 20 anos, você nunca ouviu essa conversa, cara. Mas na década de 90, muita gente tinha preconceito com Fiat Uno por causa da correia dentada. Aí você olhava o carro do cidadão, qual que era? Um Gol AP. Então não dá pra gente dizer se o Gol teria o mesmo sucesso com outro motor. Isso é um exercício de achismo que eu não vou entrar aqui. O fato é, o AP foi uma peça-chave para consolidar a Volkswagen no Brasil e para fazer o brasileiro esquecer aos poucos o Fusca. Bom, o quarto motivo, eu acho que ele é bem complementar ao AP e ele também é fundamental para um carro se tornar muito vendido e bem estabelecido no mercado. A diversidade de versões e modelos. Quando a gente fala da família Gol, cara, a gente está falando de uma família que ia de um hatch, furgão sem os vidros laterais, com motor 1.6 CHT, extremamente robusto e de manutenção bem simples, até uma Paraty GLS com carburador eletrônico e motor AP, até um Gol GTI com motor AP 2.0 com injeção eletrônica multiponto, incluindo uma picape, incluindo um sedã, sabe? Quando você pensa nisso, você ocupa uma faixa do mercado enorme. E isso é fundamental para você ter uma oferta de peças muito maior, para você ter uma rede de serviços que sabe mexer naquele carro, tanto de concessionária, quanto uma rede de oficinas mecânicas autorizadas ou não, que detém o conhecimento para dar manutenção naquele carro. Então, quando a gente pega um mercado emergente, vamos chamar de emergente, como é o Brasil hoje, como era o Brasil naquela época, todo e qualquer carro que vende muito tem uma diversidade de versões e modelos muito grande. Se você pegar Fiat Uno, é o paralelo do Gol na Fiat. Eu comentei sobre isso no texto e no vídeo da Blazer. Por que a Blazer fez tanto sucesso? Porque a Blazer ia da frota com 2.2 até o cara que tinha uma condição muito boa e comprava uma Executive V6. Então essa diversidade é fundamental para o carro se estabelecer em um mercado pobre, né? Vamos falar real, em um mercado onde a galera não tem tanta grana para comprar carro. E o Gol tinha isso, cara. Era uma família muito grande de um hatch, sedã, picape, perua, duas famílias diferentes de motores, sendo que o CHT ia do 1000, o famoso Gol 1000, até 1.6 e o AP ia do 1.6 até o 2.0. Então isso foi fundamental para o sucesso do Gol. E o quinto e último motivo, se você nasceu depois dos anos 2000, talvez você vai rir da minha cara, mas é o Fusca. Até ali o final da década de 90, início de 2000, Volks era Fusca e Fusca era Volks. Até por sinal, parênteses aqui, se você não sabe, a palavra Fusca surgiu de Volks. A galera não sabia falar Volks, se esforçava para tentar falar um alemão Volks e aí foi blá 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 Fusca. O Fusca vendeu tanto, cara. O Fusca dominou o mercado de tal maneira que a Volks nadou nessa onda durante muitos e muitos anos após o término da fabricação do Fusca. O primeiro término, né? O de 80, não o Itamar. O Itamar é outra história. Então, quando você pensava em carro popular, em carro de entrada na década de 90, você tinha basicamente Uno, Gol e Chevette, ali o Chevette já no fim da vida dele. O Uno, na época, sofria muito preconceito, cara, por conta do 147, que tinha seus problemas, né? Apaixonados por Fiat, me perdoam, mas o 147 tinha seus problemas. E no completo oposto da situação, você tinha o Gol, que também era um carro que tinha alguns problemas, mas que era endeusado, idolatrado, comprado sem qualquer tipo de questionamento, porque ele era Volkswagen e Volkswagen era Fusca. O mercado ainda tinha na cabeça que Volkswagen não quebra, Volkswagen não atola, Volkswagen anda sem água, Volkswagen é o terror, porque o mercado estava há mais de 40 anos andando de Fusca. E essa fama ajudou a empurrar o Gol para frente. De novo, galera, se o Gol fosse um carro ruim, a fama não seria suficiente para fazer ele se tornar o que ele foi hoje. A fama só ajudou. A fama ajudou a emplacar nas vendas. E essa fama tinha um peso tão grande que a Volkswagen decidiu, não sei por qual motivo, lançar o Gol no Brasil com motor de Fusca. Deu um pouco errado, depois eles mudaram, né? Mas beleza. A coisa era tão insana que tinha gente na década de 90 que achava que o Gol tinha tração traseira. Por quê? Porque Fusca tem tração traseira, o Volkswagen tem tração traseira. E é por isso que não atola e etc. Bom, então, na minha visão, esses são os principais 5 motivos que explicam esse sucesso
tão duradouro da família Gol Quadrado, que até hoje a galera endeusa Gol Quadrado, a ponto dos preços estarem completamente exorbitantes. E, de novo, cara, não me xinga. Eu não tô falando que o carro é ruim, o carro é bom. O que eu sempre falo quando eu falo de Gol Quadrado é que eu, Antônio, não sou apaixonado por Gol Quadrado. Eu nunca tive Gol Quadrado. Eu tive um Gol, mas ele era G3. E mesmo que os preços de mercado fossem paralelos aos carros da mesma época, eu não sei se eu compraria um Gol Quadrado, cara, porque eu gosto muito mais do Cadete. Mas você é apaixonado por Volks Quadrado. Eu entendo. Como eu disse, esses 5 motivos explicam muito bem o porquê que o brasileiro ama tanto esses carros. Se você quer ter um Gol Quadrado, um Voyage, uma Saveiro, uma Paraty, cara, vai fundo, porque te digo com plena certeza, não vai ficar mais barato, cara. Não existe isso. Ou você paga barato num ruim, ou você paga caro num bom. Não existe, o preço do Gol Quadrado vai abaixar. Duvido muito. Eu acho que a família do Gol já entrou num nível de relíquia, de raridade, de paixão bem paralelo, com a devida proporção, com Opala, com Maverick, com Dodge. Então, se você quer ter o seu quadradinho, meu filho, vai lá e compra seu quadradinho. Só toma cuidado, porque Gol Quadrado rachava, né? Gol Quadrado também tinha os seus problemas. É um carro que a galera, na década de 2000, era carro que o pessoal comprava para tunar. Não tinha essa paixão tão grande por quadrado na década de 2000. Então você tem que comprar um que você sabe que está íntegro, que está bonzinho, e aí você guarda, fica com ele para sempre, que com certeza vai te fazer muito feliz. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo sobe. Todos os links das redes sociais do Perda Total estão aí na descrição. Vai lá e segue tudo para você não perder nada do que rola no universo do Perda Total. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Valeu!